Louvado seja Deus. Quero cumprimentar você, meu amigo e irmão, que está aqui nessa noite, com a doce paz do nosso Senhor Jesus. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Nós estamos dando início a mais um culto de doutrina. Estamos retornando aos cultos presenciais. E eu quero convidar você também, que está nos assistindo através das redes sociais, a ficar atento, que você terá a oportunidade, junto conosco, de adorar o Senhor, de se aproximar do Espírito Santo nesse momento, nessa noite. Vamos entrar no Santo dos Santos, aprender a palavra de Deus. E você que está também nos assistindo, feche seus olhos conosco. Nós vamos estar orando, dando início a mais um culto de doutrina, amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, nós queremos te agradecer nesse momento. Queremos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos está nos dando, meu Pai, de entrar na Tua presença, no Teu santuário, de adorar, juntamente com nossos irmãos, em comunhão, por essa oportunidade, mais uma vez, Senhor, aprender a Tua palavra. Queremos te agradecer por cada irmão nessa noite, que já se encontra aqui no templo, para aprender, para te adorar, Senhor. Que nesse momento, Senhor, cada pessoa que esteja também a caminho, meu Pai, da Tua casa, meu Pai, traz em segurança. Aquela pessoa, Senhor, que não conseguiu chegar, Senhor, por uma força maior, por algum problema, Senhor, Tu sabes, Tu conheces o nosso coração. Eu quero te pedir também nesse momento que Tu venha estar em cada família, Senhor, direcionando, dando força, Senhor, sabedoria, e direciona este culto, Espírito Santo. Entregamos nas Tuas mãos hoje, meu Pai, todo o direcionamento, cada pessoa que for pegar esse microfone para te adorar. Que Tu venha, Senhor, tomar o primeiro e último lugar nesta noite. Fala conosco, Senhor, através dos louvores, através da mensagem, da palavra, aleluia, através das oportunidades. É o que nós te pedimos nesta noite e desde já te agradecemos. Amém. Louvado e engrandecido seja Deus. Salmo 100, a palavra de Deus diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele com cântico. Verso 5: porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Nesse momento você tem a oportunidade de celebrar o Senhor Jesus com o teu coração, com a tua boca, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Queremos dar a oportunidade para estar cantando os 3 hinos da harpa. Nesse momento a irmã Júlia estará com a sua primeira oportunidade. Logo após, a irmã Joseli. E em seguida dá a oportunidade para a Cecília. Estava esquecendo o nome da Cecília, também estará louvando ao Senhor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 561. Glória a Deus, aleluia. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus, que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em simples brincar, que bênção rebanhos pastando entre os rios,
irmãos, com a paz do Senhor. Que bênção estarmos aqui, né, irmãos, nesta noite para adorarmos este Deus Todo-Poderoso. Sentimos muita falta quando não tínhamos esta oportunidade, estávamos isolados em casa. E eu disse, eu não vou mais perder uma oportunidade, porque possa que venha de novo dias difíceis, né? E eu vou estar em casa, mas eu vou estar feliz sabendo que eu não deixei de vir nenhum culto. 390. Um coração bondoso, sem custa dor obter, ser manso, amoroso e santo em todo ser, mandando nova vida ao coração da luz, e toda a minha lida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso pai Abraão, no coração os laços então se quebrarão. Isaac oferecido em cima do altar, Jacó com grande gemido, Raquel vai enterrar. Se grande é o sacrifício, Isaac no altar se torna em benefício para quem o ofertar, pois tem profunda calma e paz celestial. Também de Deus alcança a provação real. Na cova Jeremias lamenta grande dor, na escuridão não via o bom Consolador. Sim, grandes amarguras se tornam em prazer, vem anjos das alturas o sonhador a ver. Arão foi castigado por sua rebelião e triste e humilhado aceita a exortação. Consagra a tua vida pra Deus melhor honrar, assim em Doelida precisas te guardar. Acima as nuvens densas, o sol sempre a brilhar, promessas mais imensas não podem a te falhar. Põe plena confiança em quem não pode errar, Jesus já sem tardança vem tua dor sarar. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 202. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz o amor protetor de Jesus.
cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz. Nos escuta, nos ouve, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom nós louvarmos a esse Deus que é tão maravilhoso, né, meus irmãos? O louvor ao Senhor, quando você louva ao Senhor, quando você se concentra em adorar esse Deus que é todo poderoso, você percebe que a sua alma ela começa a descansar, começa a entrar um descanso na sua alma. Então, para você ter a ideia de quão é importante, meus irmãos, você adorar esse Deus que é maravilhoso, que é digno de toda honra e toda glória. Então, quando você louva ao Senhor, todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades, aquelas distrações vão saindo de você, aquele peso, meu irmão. Eu quero convidar você a continuar em adoração, em espírito, aleluia, para que o Senhor Deus venha fazer a obra completa na sua vida, amém? E nesse momento, nós vamos estar convidando o obreiro Luan para estar fazendo a leitura da palavra, amém? Quero convidar você que está aqui no templo a ficar de pé, e você que também está nos assistindo, pega a sua Bíblia que você está do seu lado aí, e vamos ler a palavra do Senhor, amém? O obreiro Luan, da sua oportunidade. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95, a partir do versículo 1. Salmo 95, a partir do verso 1. Aleluia. Venham, vamos cantar com alegria, louvando o Senhor, pois Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dEle com os corações cheios de gratidão. Vamos louvar o Senhor com ações de graças, pois o Senhor é o grande Deus. Ele é o grande Rei acima de todos os falsos deuses. A Ele pertencem as profundezas da terra, e os montes mais altos lhe pertencem. Os mares também lhe pertencem, pois foram criados por Ele. Os continentes foram feitos pelas suas mãos. Venham, vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, somos as suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor. Hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçam os seus corações, como os antigos israelitas quando estavam no deserto, em Meribá e em Massá. Eles duvidaram de mim e abusaram da minha paciência, depois de terem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos, esse povo me irritou, porque era um povo cujo coração estava longe de mim. Era incapaz de compreender e aceitar a minha vontade. Por isso, cheio de ira, eu prometi solenemente: o povo que saiu do Egito não entrará na terra prometida, o descanso que preparei para Israel. No capítulo 96 ele continua dizendo: cantem ao Senhor uma nova canção, todos os habitantes dessa terra. Então o Senhor vem nos convidar, a todos nós, a adorar a Ele, a fazer um momento de gratidão ao Deus, e não fazer como o povo de Israel fez, que durante 40 anos Deus mostrando que Ele era Deus, mostrou os seus milagres, mostrou todas aquelas pragas para tirar ele do Egito, assim como Ele está mostrando hoje muitas coisas para fazer a gente acreditar que Ele ainda é Deus, que Ele ainda tem poder, que Ele ainda manda em nós. É que nem um filho quando começa a ficar rebelde, o pai começa a castigar ele, para ele lembrar que ele tem um pai, para lembrar que ele não se governa ainda, que o pai ainda manda nele. Assim é Deus. Quando a gente vai se afastando dele, Deus cria alguma situação para nos trazer de volta. E Ele fala aqui para a gente buscar Ele, orar a Ele, adorar Ele, ser grato.
por tudo o que ele fez, e não fazer igual aos israelitas, que com a ingratidão irritaram o coração do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma noite na Tua casa. Muito obrigado por mais um momento na Tua presença, Senhor. Abençoa todos os irmãos que chegaram até aqui. Abençoa cada um que não pôde vir. Abençoa cada um que está assistindo. Senhor, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos fazer diferente, que nós não sejamos como o povo de Israel, que duvidou, que irou ao Senhor, porque era ingrato, porque não sabia agradecer. Que nós possamos se mostrar diferente, que nós possamos fazer a diferença a cada dia, e que o Senhor possa estar honrando a nossa fé, nos abençoando, Pai. Pai, cura a nossa nação, sara a nossa nação, Pai. Nós clamamos todos os dias para que o Senhor venha restaurar este planeta, que foi totalmente corrompido por Satanás e pelos seus males. Que o Senhor possa estar restaurando e tomando o lugar que é só teu, somente teu, Pai. Venha nos curar, venha nos restaurar. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Amém. Meus queridos, prepara o teu coração, que logo mais estaremos aprendendo com a palavra, com o nosso pastor, que daqui a pouquinho já está trazendo a palavra diretamente do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu quero convidar você a se preparar nesse momento. A gente vai cantar só um corinho para nós já antes da palavra, porque você precisa se preparar, você precisa se concentrar. E nós vivemos nesse mundo, meus irmãos, onde que nós se preocupamos com muitas coisas. Talvez você não está conseguindo se concentrar onde você está nesse momento, na sua casa, no seu trabalho. Às vezes nós dentro da igreja também não conseguimos nos concentrar, não conseguimos colocar o nosso foco no alto, que é Jesus. E tem uma passagem muito, muito marcante, irmã Joseli, nos evangelhos, que fala sobre Marta e Maria. Quando Jesus ele vai visitar a casa, e quando ele chega lá, elas estão ocupadas, mas só que tem uma, é Maria, que quando Jesus chega naquele lugar, ela para tudo que ela está fazendo. O que eu estou querendo dizer com isso, meu amigo? Quando você, nesse momento agora que você está assistindo, que você está aqui adorando ao Senhor, coloca aqui no altar, entrega para o Senhor todos os teus problemas, todas as tuas dificuldades. Que nesse momento onde você está entregando ao Senhor a dificuldade, Ele vai estar trabalhando na sua vida. Aleluia. E eu fiz o convite a algumas pessoas para esse culto de hoje. E algumas pessoas elas falam, justificam: poxa, eu tenho afazeres, eu tenho compromisso, tenho problemas. E essas pessoas, elas infelizmente estão colocando os problemas acima do seu Deus. Eu quero te convidar hoje a renovar a tua fé. Eu quero te convidar hoje, nessa noite, você fortalecer mais a tua fé no Senhor Jesus. Aleluia. O próprio Jesus disse, meus irmãos, que nesse mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu o mundo para nós termos bom ânimo. Aleluia. Mas para você ter bom ânimo, você precisa estar buscando cada dia mais Ele, se renovando cada dia mais. Aleluia. Então quero pedir para você nesse momento, aleluia, vamos ficar de pé, meus irmãos. Abre o teu coração, querido. Abre o teu coração, peça para o Senhor venha te renovar nessa noite. Aleluia. Assim como Marta estava preocupada, aleluia, Maria, por outro lado, ela focou no Senhor Jesus. Eu não sei os problemas que ela tinha lá, mas com certeza ela não era uma pessoa isenta de problemas. Assim como eu e você, nós não somos isentos de problemas. Glória a Deus. Eu quero te convidar a deixar de lado toda essa dificuldade, todo esse problema, que o Senhor Jesus ele é maior do que isso. Ele é maior do que esse problema que você está enfrentando, meu irmão. Aleluia. E peça para Ele te renovar nessa noite, que Ele vai te renovar. Amém? Cante comigo, você que sabe esse corinho. Renova-me, Senhor Jesus. Cante. Já não quero ser igual. Renova-me,
cante nessa noite. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aleluia, Jesus. Algo nessa noite precisa ser mudado no teu coração. Algo nessa noite precisa ser mudado para que a tua adoração, para que tua alma encontre descanso no Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Mais uma vez, irmãos, cante nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Põe em mim o coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Jesus. Porque tudo que há do meu coração, aleluia, precisa ser mudado. E tudo que há no meu coração depende de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Entrega-nos nesse momento todas as tuas preocupações. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento pelo nosso pastor, que estará trazendo a palavra de Deus, palavra de ensinamento. Eu quero pedir para você, aleluia, fique conosco nesse momento, se atente, que Deus ele vai falar com você nessa noite, amém? Feche os teus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus do céu, Deus de poder, Deus de glória, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que já aconteceu aqui nessa noite, meu Pai, as adorações, aleluia, os louvores que entoamos aqui, Senhor, a Ti. Nós cremos, Senhor, que tudo, Senhor, chegou, Senhor amado, aleluia, aí nos céus, meu Pai, Tu recebeu de bom grado, meu Deus, aleluia, Espírito Santo está aqui neste lugar. Oh, Senhor, assim como está nos alcançando nessa noite, meu Pai, alcança essa pessoa, Senhor, que está sedenta de Ti nessa noite, Pai, que essa palavra, Senhor, de salvação, essa palavra de esperança, essa palavra, Senhor, de restauração, de comunhão, meu Pai, venha alcançar essa pessoa, meu Deus, que muitas das vezes não tem sentido força para se chegar a Ti, meu Deus, mas que nessa noite Tu venha falar conosco, aleluia, não aquilo que eu quero ouvir, meu Pai, não aquilo, Senhor, mas aquilo que eu preciso ouvir, que essa pessoa precisa ouvir nessa noite, aleluia, para se chegar mais diante de Ti, Senhor. Amém? Nós apresentamos nosso pastor Izan, usa ele tremendamente, assim como tem usado todas as vezes, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Pastor Izan, nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá na primeira carta aos Coríntios. Louvado seja Deus. Primeira carta aos Coríntios. Isso, eu vou ler um versículo e depois nós vamos fazer um comentário sobre essa carta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Tá? A mim é o centro de tudo isso aqui. É esse versículo da palavra de Deus, tá? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém, irmão? Podem sentar. Tá?
Nós estamos ainda, irmãos, num processo de retomada às normalidades da igreja, tá, irmãos? Então, domingo, nós teremos a live da 8ª edição da revista, que vai ser ministrada pelo pastor Yaci Pelaz, se eu não me engano, tá? Ele já colocou lá o link. Como nós não pegamos essas primeiras lições, vamos fazer um apanhado geral, tá? Está baseado na revista da primeira carta aos Coríntios, tá? Nosso pastor Otto, tá? É o autor dessa carta, juntamente com a equipe que faz as outras coisas, mas é o nosso pastor, tá, irmão? Que foi elaborado em cima de... Ele elaborou essa revista, tá, irmãos? E nós vamos aqui, tá, baseado no que está na revista, nós vamos fazer um comentário sobre os primeiros 4 capítulos da primeira carta aos Coríntios, tá, irmãos? Nós vamos fazer um apanhado geral e a gente vai comentando o que a gente marcou aqui de importante e o que a revista vai frisar para a gente aqui, tá, irmãos? Então, pegue a sua Bíblia aí e comece comigo. Vamos passear pelo 1º, 2º, 3º e 4º versículo da palavra de Deus. A primeira coisa que nós temos que destacar é que Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios quando ele estava na cidade de Éfeso, tá, irmãos? Alguém chegou lá com ele e a Bíblia no versículo 11, tá? 1:11 vai dizer que ele foi informado pela casa de Cloe, tá? A Bíblia não dá muita informação quem é esse personagem. O que é interessante falar sobre ele aqui é que eu estava comentando esse texto, alguém falou, o irmão foi lá, foi falar, né? Tentando taxar aqui como fofoqueira, mas não é isso não, tá, irmão? Isso foi alguém preocupado com o que estava acontecendo com a igreja em Corinto, e claro, sabia que Paulo, como sendo o fundador da igreja, o pai de muitos na fé, que lá na frente ele vai se intitular como sendo o pai da fé, tinha autoridade para exortar naquele momento, para que eles retomassem, eles voltassem às práticas das boas obras. Então ela chega e informa Paulo, como sempre, era preocupado com o bom andamento da obra de Deus. Ele escreve essa carta e começa a manifestar, tá, o que precisa ser corrigido. Ele vai dar a sua opinião sobre muitas coisas, tá, irmão? Então, é isso que é o cunho dessa primeira carta. Então, a primeira coisa que a lição destaca, e eu quero fazer também um destaque, é a ideia que Paulo tinha sobre a igreja. Tá? A primeira coisa que Paulo tinha sobre a igreja, a ideia que ele tinha do que era igreja, a primeira coisa que ele tinha está no versículo 2, tá? Do versículo 1, capítulo 2. Quando ele vai escrever a carta, essa saudação que ele faz, ele identifica a igreja de duas formas. Ele vai dizer primeiro que a igreja é de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja ela é de Deus. Deus não deu, como o autor diz aqui, não deu a alguém um título de posse para que ele venha dizer que ele é dono da igreja e que ele pode fazer o que ele bem entender da igreja. Pelo contrário, nós, como pastores da igreja, somos dispenseiros de Cristo. Paulo vai falar isso mais na frente. Então nós somos mordomos, nós estamos cuidando de um rebanho que não é nosso. Deus nos entregou um rebanho para que nós possamos cuidar, e Ele vai prestar conta de cada um de nós do que nós fizemos com o rebanho dele. Então a primeira ideia de Paulo, ele vai logo dizer que a igreja não é do pastor Isano, a igreja não é do pastor Otto. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. A responsabilidade do nosso pastor presidente é muito maior do que a minha responsabilidade, tá? Então ele tem responsabilidade com o rebanho que é de Deus.
Então Paulo logo diz, olha, não é do homem, é de Deus. Então nenhum de nós, irmãos, temos a dizer que nós somos dono, a gente pode fazer o que a gente bem entende na igreja, tá, irmãos? Porque a igreja é de Deus, a cabeça é Ele, ou seja, o comando vem dele, nós somos do corpo, não é isso? Nós fazemos parte do corpo, em que a cabeça quem é? É Deus, tá? A primeira coisa que Paulo identifica é que a igreja é de Deus, é porque ele vai logo acabar com o que estava acontecendo lá na frente. Se a igreja é de Deus, então não há por que ter partidarismo dentro da igreja, onde vamos chegar. A segunda coisa que ele informa, ele diz que a igreja é de Deus, ele diz que ele escreve aos santos em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então ele identifica a igreja como sendo propriedade de Deus. Segundo, foram chamados para ser santos, ou seja, foram chamados para ser separados. Então a igreja é de Deus, e a igreja tem que estar separada do mundo, de tudo, tá, irmãos? É de tudo, tá? Nós temos que estar separado. O que é ser separado do mundo? Eu não ter nenhum contato com o mundo exterior, não, irmãos. É eu não andar em conformidade às coisas do mundo. Isso é ser separado, tá? Quando Paulo vai dizer, não vos conformei com este mundo, mas renovação de vossa mente, né, para que possais entender qual seja a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo nesse sentido. Nós não devemos nos moldar ao mundo. Então ser separado é não andar em conformidade com o mundo. Então a igreja é de Deus, a igreja é separada, a igreja não pode andar em conformidade com o mundo, tá? Não existe nenhuma associação entre as coisas de Deus e do mundo. Então Paulo identifica isso, tá? Ele vai saudando o povo, e ele chega no versículo 10 do primeiro, ele vai fazer o primeiro pedido à igreja. Ele vai dizer, você que está com a sua Bíblia aí, ele vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, estava havendo uma certa dissensão, ou seja, divisões, grupos dentro da igreja, tá? Então Paulo é informado disso, então Paulo vai combater. Então, o que era que estava acontecendo, pastor? Você vai encontrar nos versículos seguintes. No versículo 12 ele vai dizer, no versículo 11 ele diz quem foi que informou, no versículo 12 ele vai dizer que existiam alguns irmãos que começaram a fazer grupos. Olha, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, e outros que se titulavam espiritual, eu sou de Cristo, tá? Pastor, desses grupos, tinha um grupo bom, de Cristo é bom, né? Mas no sentido aqui deles não, porque eu vou entender para vocês, tinham 4 grupos. O primeiro era Paulo. Paulo foi o fundador da igreja, sabe aqueles irmãos que desde a fundação, eu que fundei a igreja, então era mais ou menos assim. Apolo era aquele talentoso, sabe, que chegou lá com aquela oratória. Apolo era um exímio expositor da palavra de Deus, sabe aquele irmão que se destaca pelo talento, aí ele arrebata um pouquinho para ele lá. Tinha uns que se titulavam de Cefas, era aqueles legalistas, né, que achavam que servir a Deus teria que ser nos mesmos moldes do judaísmo. Então eu sou de Pedro, e os outros eu sou de Cristo, sabe? Aqueles que não aceitavam ordem de ninguém, porque diziam que eles só obedeciam a Deus e não iam obedecer ao homem. Já ouviu essa frase aí? De alguém dizer assim: não, eu só obedeço a Deus, eu não obedeço ao homem. Eram os que diziam que era do grupo de Cristo. Porque não, eu só sou ligado a Cristo, eu só vou obedecer a Cristo. Irmão, se você não obedece o homem que vê, você não obedece a Cristo, tá? A obediência a Cristo passa primeiro por você obedecer às suas lideranças. Então, se você não obedece às suas lideranças, consequentemente você não vai obedecer a Cristo, tá?
Onde é que entra esse grupo de hoje? Sabe aquele grupo dos desigrejados? Né? Tem um grupo agora de gente que diz que não precisa de igreja, né? A igreja de fato somos nós, tá, irmão? Mas não existe ovelha sem pastor, tá? Ovelha tem que ter pastor, tá, irmão? Não existe ovelha sem pastor. Você que está me ouvindo aí, que inculcado na sua mente de que você não precisa ir ao templo, você não precisa de uma cobertura espiritual, isso é mentira, tá, irmãos? Você precisa sim. Você precisa obedecer a alguém, você precisa estar sob a cobertura espiritual, você precisa estar ligado ao corpo de Cristo, tem comunhão com o corpo de Cristo, tá? Se você se isola de todo mundo, você não tem como. Você já tentou pegar um membro do seu corpo e deslocar do corpo? O que é que acontece? Ele morre, o corpo morre, tá, irmão? Ele tem que estar ligado. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é como junta, com todos os membros, tudo bem ajustado, né? Todos ligados, então não há espaço para isso. Então Paulo está dizendo, rapaz, ele começa a dizer, acaso Cristo está dividido? Será se o corpo de Cristo ele pode ser dividido? Será se o corpo de Cristo, a mão pode ir para um lado, o braço pode ir para o outro, o pé para o outro, e ser dividido? Acaso Cristo é dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês, para que vocês digam que vocês vão servir a Paulo? Será se foi ele que morreu? Será se foi ele que pagou o preço? Tá? Você percebe rapidamente quando alguém está fundamentado a sua fé no homem, você percebe muitas vezes isso, irmãos. Se cai aquela pessoa vai junto. Porque a fé dele foi fundamentada, ou seja, estava atrelado à pessoa, não a Cristo. Ou se a pessoa sai de um lugar para o outro, ele vai porque a fé está no homem, tá, irmãos? Então, existia isso e Paulo vem combater isso. Isso não é bom, irmão, quando há essas divisões dentro da igreja, tá? E ele vai dizer, interessante, quando você vai ler o versículo 4, o versículo 3, eu vou dar um saltozinho, você que abre aí, vai lá no versículo 3 comigo. Ele vai dizer algo interessante concernente a isso, a questão de divisão. Lê comigo aqui, ó. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como espiritual, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sou carnais. Portanto, havendo duas coisas, ciúme e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Olha só. Onde se detecta a carnalidade na igreja é quando existem essas duas coisas. Quando um irmão tem ciúme do outro, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo isso, tá? Paulo está dizendo isso, tá? Se tiver ciúme e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem? Perfil do homem carnal. Tem ciúme do trabalho do irmão. Quando o irmão se destaca, ele fala do irmão, que o irmão quer se aparecer, que o irmão é aquilo. E segundo, ele causa contendas na igreja. É o homem carnal. O homem carnal é diferente do natural. Vou explicar para vocês a diferença, tá? Paulo vai falar das duas pessoas, do carnal e do natural. Ok? Já falamos que a igreja de Deus, já falamos que fomos chamados para ser santos. Ele dá ação de graças, ele como sempre, tá? Ele vai incentivar a unidade na igreja, quando ele diz, irmão, pelo amor de Deus, rogo pela compaixão de Deus, sabe, isso é um pedido extremo, pelo amor de Deus, irmão. Paulo passou 1 ano e 6 meses ensinando a igreja, e parece que a igreja tinha esquecido de tudo. E a pessoa, Paulo dispensou, irmão, 1 ano e 6 meses para ensinar, ensinando aquele povo. E com certeza Paulo falou isso sobre união, porque esse princípio já vem desde os primórdios. Lá em Atos 2 você vai perceber, no
finalzinho 2, eu acho 42 e 43, vai dizer que o povo estava lá unânime, tá? Repartindo pão, tá? Na comunhão. E quando eles estavam assim, Deus ia acrescentando, ou seja, a obra de Deus ia crescendo. Irmão, não há crescimento se não houver união, tá, irmão? Não há crescimento se não houver união, tá, irmão? Isso é uma verdade irrefutável, tá? Se não houver crescimento, se não houver união, não há crescimento do povo de Deus. Aí você entende porque às vezes muitas igrejas estão estagnadas, irmão, tá? Porque falta união, irmãos. Não tem como, irmãos, nós andarmos para frente se tem um puxando para frente e o outro povo puxando o cabo para trás, irmão. O que acontece? Fica no mesmo lugar. Você já quando era criança, a gente brincou disso, né? Brincou daquele cabo de guerra, né? Que a gente colocava aquele negócio no meio, aí eu puxava para o lado, eu puxava para o outro. Tinha hora que parece que aquele negócio empacava naquele lugar que não saía nem para o lado nem para o outro, não era isso? Então ficava naquilo. Então igreja desunida é igual aquilo, irmão. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, nunca sai do lugar. Sim, sim, irmãos. Então, irmãos, a Bíblia, ela trouxe a revelação de como nós devemos fazer em tudo, irmãos, tá? Se nós seguirmos de fato a palavra de Deus, irmãos, vai dar tudo certo. Dá tudo certinho, irmão. O problema é que o povo insiste em não obedecer a palavra, irmão. Esse é o problema. O povo ainda insiste. A palavra está dizendo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É com bom e com suave. Paulo está dizendo que tem que ter união, tem que falar a mesma coisa, tem que falar a mesma língua. Pastor, então todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Não é assim, irmão, tá? A gente discordar é uma coisa, irmão. A gente chegar aqui, pastor, eu não acho que fica legal isso aqui, tá? Eu não acho que desse jeito tá bom. A gente poderia fazer assim. Isso daí é uma coisa para auxiliar. Mas a pessoa sempre puxar para o lado. Porque não foi do meu jeito, também não vou fazer. Né? Já viu esse irmão? Né? Porque não foi decidido do meu jeito, também eu não vou ajudar. Né? Ganhou a maioria, mas não era o que eu queria. Não é assim? Então, irmãos, nós temos que pensar a mesma coisa. Tá? Partidarismo na igreja, jamais. Tá, irmão? Tá? Partidarismo na igreja é algo muito danoso. Tá, irmão? Divisões é um problema muito sério, tá, irmão? E Deus vai punir muito sério, tá? Quem causa divisão dentro do corpo da igreja, tá, irmão? Isso daí, essas pessoas vão ter um trato com Deus, tá, irmão? Deus vai tratar deles com carinho, tá? Vai tratar deles com carinho, tá, irmãos? Seguindo, falamos da divisão, tá? O racha que estava na igreja, tá? É muito complicado isso, tá, irmãos? Como já falei, isso paralisa às vezes a obra, porque o povo está dividido. Onde não há união, é difícil as coisas, Deus habitar, Deus agir, tá, irmãos? É porque Deus não tem poder? Não, porque Deus tem princípios, irmãos, tá? Se Deus quiser, Ele pode fazer o que Ele bem entender, Ele é soberano, só que Ele estabeleceu princípios. E a gente tem que seguir os princípios de Deus. Se a gente quiser ser abençoado, a gente tem que seguir os princípios da palavra. Pode falar. Só um espírito. É tudo. Tudo é um só. Tá, irmãos? Então, vamos seguir aqui, que tem muita coisa. Eu creio que se a gente não correr, a gente não termina, tá, irmão? Tem muita coisa, tá? Eu estou controlando aqui o horário, tá? Então, divisões é algo danoso, não é algo, já falei, da representatividade. O autor da revista colocou como seria mais ou menos essa divisão. Quem se estudava Paulo, que eu já falei, que a questão dele ser o fundador da igreja, falei do Apolo, aquele talentoso, tá? Céfalo, a questão do legalismo dos judaizantes,
O de Cristo é aquele sentido das pessoas que não querem obedecer a ninguém. Eu obedeço a Cristo, eu obedeço a Deus, Ele me mandou, então é assim, tá? Então, Deus, irmãos, Ele tem as suas... Ele fala, Ele comanda assim, irmãos. Mas Deus não é Deus de confusão, irmão. Ele diz que Ele não é Deus de confusão, irmão. Se existe uma coisa que está causando confusão dentro da igreja, irmãos, a pessoa ainda diz que é de Deus, né? Então isso é para a gente avaliar, que o nosso Deus não vai causar divisão dentro do seu povo, tá, irmão? As vontades de Deus já está dizendo, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Tudo aquilo que não é perfeito, que não é bom, não é agradável, a gente tem que desconfiar, tá, irmão? É só a gente avaliar a luz da palavra de Deus, que rapidinho a gente descobre se é de Deus ou não é de Deus, tá, irmão? Vamos seguindo. Cristo não está dividido, já falei, tá? Agora ele vai falar no capítulo 1 algo muito interessante, irmãos, tá? Que eu vou já passar para a segunda lição. O que eu queria falar disso aqui era mais ou menos isso, tá? Ele vai falar sobre a loucura, sobre as coisas loucas. É interessante isso aqui, irmão, que ele vai dizer que no texto aqui, ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, tá? Ele vai dizer que, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Ele faz aqui, irmão, algumas comparações. A loucura de Deus é mais sábio do que o homem. Não é que Deus tenha uma loucura, mas que a coisa mais simples de Deus é muito maior do que toda a sabedoria do homem, tá, irmãos? O homem não pode comparar, não há como a gente fazer, tá? Esse tipo de comparação, porque é infinitamente, irmãos, menor a nossa capacidade comparada à capacidade de Deus, irmãos, a sabedoria de Deus, tá? E aquele que é revestido da sabedoria do alto, irmão, ela excede qualquer sabedoria humana, tá, irmãos? Por que, pastor? O cara é letrado, é doutorado, é pós-doutorado, é PhD. Aí tem o irmãozinho que é lá do interior, porque a sabedoria dele é maior do que a sabedoria do homem lá que é PhD, porque a sabedoria dele leva ele para o céu. Tá, irmãos? E todo o arsenal do homem de entendimento não vai levar ele para o céu, não vai fazer ele ter um entendimento das coisas espirituais de Deus. Tá, irmãos? Então por isso que Jesus diz aqui, irmão, ele vai dizer, interessante esse texto, ele vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas, no versículo 27, do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Tá? É por isso que Deus nos chama as pessoas, os que se intitulam sábios, tá, irmão? Paulo em nenhum momento, irmão, ele vai desprezar o conhecimento secular, tá, irmão? Ele só vai dizer que o conhecimento de Deus não pode ser alcançado por esse malabarismo da sabedoria humana, tá, irmão? O pensamento filosófico, né, que os gregos gostavam de fazer, né? A filosofia, Paulo, quando chega em Atenas, vai dizer que eles estavam sempre alvoroçados para saber as novidades, para querer saber as coisas. Aí Paulo aproveita aquele ensejo e começa a dizer que o Deus desconhecido era Jesus. Então, Paulo, ele vai dizer, ele nunca vai, irmãos,
desprezar a gente buscar o conhecimento secular. Isso é bom, irmãos, tá? É muito bom quando a gente procura, irmão, o estudo. Isso aqui que ele está dizendo, irmão, que ele vai dizer alguns textos mais na frente, não é para que a gente se escore nisso e não busque o estudo da palavra, não busque o estudo, não busque a conhecer, não busque se desenvolver, irmãos, tá, irmãos? Claro que, pode falar. Isso. Que o Senhor vai ver. Tudo. Sim. Sim. Na verdade, ele falou que ele que dá. Se não me foge a memória, é Daniel capítulo 2. Você procura lá 20, alguma coisa que diz que é ele que dá sabedoria aos sábios, ciência, entendimento. Ele que dá, irmãos. Toda a ciência que o homem desenvolveu até hoje é advindo de que Deus deu ele a capacidade do desenvolvimento, tá? O homem que infelizmente não reconhece o que a irmã Socorro falou, que alguém indagou para ela, porque ela sendo uma pessoa tão inteligente, ela ainda servia a Deus, tá? A irmã respondeu: por eu ser inteligente, eu sirvo a Deus. Então, irmãos, às vezes as pessoas que chegam ao patamar intelectual, eles ficam presunçosos, tá? É isso que Paulo também vai combater aqui, tá? A presunção de achar que sabe todas as coisas e não precisa de Deus. Sim. Sim. Isso, ele pega o próprio sábio, sim. Com certeza. Sim. Isso. Eu creio que Paulo, é Paulo que diz isso, que nós temos que estar apto a responder a qualquer um que nos foi indagado a razão da nossa fé. Uhum. Sim, para combater eles, tá? Paulo, ele era artista em fazer isso, né? Ele falou que me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Ele aproveitava. Sim, ele era o artista para fazer isso, tá, irmãos? Amém, tá? Vamos prosseguir, tá? Então Paulo vai falar sobre isso, tá, irmãos? Que Deus, ele surpreende, tá?
As próprias pessoas ficaram admirados de ver os discípulos de Cristo falando tão ousadamente, né? Chega até a dizer, não é vocês que eram indoutos, incultos, como é que eles falam assim, tão ousadamente? Quem foi que deu essas palavras a ele? O Espírito Santo que instruiu, né, irmãos? Às vezes, a gente conversa com alguém que, para a gente, olhando pelos olhos materiais, não tem instrução nenhuma, mas quando você conversa da palavra de Deus, ele traz para vocês grandes ensinamentos, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai ensinar, tá, irmãos? Então, Paulo agora, ele vai dizer algumas coisas concernente à mensagem dele. Paulo aí primeiro vai dizer que o tema da mensagem dele, o foco da mensagem de Paulo, irmão, foi o Cristo, Jesus Cristo, este crucificado. No capítulo 2 ele vai dizer, olha, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Tá, irmão? Paulo vai dizer primeiro que o tema da mensagem dele era Jesus Cristo crucificado. Ou seja, a cruz, irmãos, estava no centro da mensagem. E isso não mudou, irmãos. Ainda hoje, o centro de toda a mensagem tem que ser Cristo. Segundo, o sacrifício de Cristo. Porque era isso que Paulo estava dizendo. O centro da mensagem dele era mostrar para o homem que veio alguém que morreu para que ele fosse salvo. Ou seja, era isso que ele dizia, que o centro, o âmago da mensagem dele era Jesus e o Cristo crucificado. E ele vai dizer, na questão do fundamento, que ele vai dizer 3 princípios que tem que nortear toda a mensagem de um pregador. A primeira coisa que ele coloca, o primeiro da mensagem, o princípio da mensagem deveria apresentar simplicidade, tá? Um dos princípios da mensagem é a simplicidade, tá? Ele poderia usar do conhecimento dele, porque Paulo era poliglota, Paulo era fariseu de fariseu, conhecedor, tá, irmãos? Paulo era letrado, tá, irmãos? Então, ele resolveu, ele vai dizer que ele escolheu não saber nada. Ou seja, ele escolheu não usar tudo isso, mas ele escolheu apenas usar o que, irmãos? Se não, olha, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, tá, irmão? Embora ele fosse, tá, um estudioso, ele resolveu, irmãos, falar o que se precisa falar da mensagem de Jesus e o sacrifício de Jesus. É isso que ele está dizendo, tá, irmão? Ele escolheu, não, para o que tem que estar na mensagem é isso, irmão. A filosofia, a gente vê, né, tantos pregadores tentando fazer um aparato na sua mensagem, tá? Para tentar agradar o público, agradar aqueles que estão ouvindo, e às vezes se esquece do fundamental, tá? Que é o tema central de toda a mensagem, que é Cristo. O segundo requisito, irmãos, que Paulo mostra na sua mensagem era o temor, tá? A mensagem de Paulo, irmãos, a própria palavra diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio do saber, tá? Então, quando você se debruçar na palavra para ali elaborar um sermão, primeiro, seja simples. Segundo, tenha temor a Deus no que você vai falar. Fale o que de fato a palavra está falando, tá? Não aquilo que você pensa. Terceiro requisito, irmãos, era a dependência do Espírito Santo, tá, irmãos? A gente depender do Espírito Santo, como eu falei no início, não é para mim me esquivar de não buscar. Não, irmão, eu li aqui o texto e já dei uma lida aqui, eu conheço o texto, eu vou lá, o Espírito Santo vai me inspirar. Não é isso que Paulo está dizendo, tá?
É você sentar, claro, você tem que estudar, tem que buscar o conhecimento, mas quem vai te dar o entendimento é o Espírito Santo de Deus. Tá, irmãos? É que Paulo vai dizer mais na frente. Tá, irmãos? Ele vai dizer que o grande sucesso da pregação não é a oratória, não é o pregador, não é o malabarismo que o pregador faz, não é toda aquela parafernália que ele usa. Se não houver intervenção do Espírito Santo, aquilo fica vazio. Então tem que haver, ele dizia que era com demonstração de poder do Espírito Santo, intervenção do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? O Espírito Santo, irmãos. É por isso que nós temos que envolver, irmão, o nosso louvor, os nossos testemunhos, a nossa mensagem, e envolver e depender do Espírito Santo e orar para que o Espírito Santo vá convencer os corações. Então, irmão, ele vai dizer, eu marquei o texto, ele vai dizer que em contraste com a astúcia humana e a habilidade de persuasão, encontra-se a demonstração da presença e do poder de Deus. Olha, Paulo, apesar de ter sido instruído e saber do valor da escola de retórica, que prezavam pela persuasão e a eloquência do discurso, ele apegava-se à intervenção do Espírito Santo. Ele sabia, irmão, que ele podia usar toda a retórica que ele tivesse, ele podia usar toda a eloquência que ele tinha, mas se não tivesse a intervenção do Espírito Santo, acabou. Tá, irmão? Então Paulo entendia isso, irmão. Tá? E Paulo vai falar agora, irmão, no 2, do 6 ao 8, sobre a verdadeira sabedoria, irmão. Tá? Ele vai dizer que a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Ele vai dizer aqui, o Espírito Santo ensina, irmão. Quando você não entender, irmão, dobre o seu joelho, peça para que o Espírito Santo esclareça a sua mente, irmão, que ele vai te ensinar. Ele vai dizer, olha, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, e não porém a sabedoria dos séculos. Ou seja, ele falou entre aqueles intelectuais, ele expôs sabedoria, mas não aquela que eles achavam que era sabedoria, tá? Não a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem em nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O conhecimento de Deus, do sacrifício de Deus, da necessidade do sacrifício de Deus, era por isso que ele diz, irmãos, que era loucura para os judeus, porque a morte de cruz para os judeus era maldição. Era inaceitável para eles que o Messias tivesse morrido na cruz. E os gregos, os gentios, irmãos, que com a sua intelectualidade, para eles era um delírio, irmão, alguém morrer na cruz. Então por isso que era loucura para um, era escândalo para o outro. Isso é loucura, rapaz, o Deus de vocês morrer numa cruz. Tá? Mas eles não entendiam a necessidade do sacrifício, porque só houve redenção porque houve sacrifício. Se não houvesse sacrifício, não haveria redenção, irmão. Tinha a necessidade de haver um sacrifício. Então, esse plano de salvação de Deus, que no Antigo Testamento ainda estava restrito ao povo judeu, e Deus já tinha, desde a eternidade, a ideia da salvação para todo o mundo, no Novo Testamento se expande. Vim para os meus não receberam, mas todo aquele que me receber será chamado filhos de Deus. Então essa ideia de a salvação do mundo já existia desde a eternidade, tá, irmãos? Então
essas pessoas não entenderam isso. Essas pessoas não chegaram a esse conhecimento. Porque se não tivesse chegado a esse conhecimento, não tinham crucificado. Tá? Eles não tinham crucificado. Tá? Embora fosse necessário o sacrifício, tá, irmãos? Mas de outra forma tinha acontecido. Tá, irmão? Olha, mas Deus não nos revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescrutam, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo. Tá, irmãos? Então, agora ele vai chegar num ponto, que eu vou fazer a distinção aqui, tá, irmãos? E ele vai dizer algo interessante, irmão. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, olha só, irmão, pelo Espírito. Embora ele fosse conhecedor da filosofia, mas não foi ela que levou o conhecimento de Deus ao conhecimento das coisas de Deus, foi o Espírito Santo. Tá, irmãos? Você tem um conhecimento elevado das coisas seculares, amém, irmãos, tá? Continue buscando, mas entenda uma coisa: se você quer conhecer as coisas de Deus, você tem que buscar através do Espírito Santo e do conhecimento e da dedicação, da oração, da busca na palavra. Senão você não vai encontrar conhecimento. Não adianta você... Sim, de todas as coisas. Que ele vai dizer aqui, irmãos, eu vou chegar no texto que ele vai dizer isso, que o homem espiritual, todas as coisas ele julga, ou seja, todas as coisas ele discerne, né, irmãos? O homem espiritual, todas as coisas ele discerne, irmão. Ele vai saber lidar de forma a agradar a Deus em todas as circunstâncias. E isso é o que importa para nós, irmão, é agradar a Deus. Então o homem espiritual vai saber se portar de forma a agradar a Deus onde ele estiver. A ação dele vai ser pautada na palavra. Ele não vai fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele não vai fazer aquilo que vai manchar o nome de Deus. Ele não vai fazer aquilo que vai manchar o nome da igreja de Deus, porque ele é espiritual. Ele teve o conhecimento das coisas de Deus. Pode falar. Já vou dizer, tá? Vamos chegar agora no texto, tá? Ele vai dizer aqui, olha, ora, tá, irmão? Ele vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta, irmão, de querer que o homem natural, ele entenda as coisas de Deus, como a mulher, chegou uma mulher natural. O que é o homem natural? É aquele homem que ainda não foi alcançado por Deus, que ainda não foi redimido por Deus, que ainda não conheceu o Espírito Santo. Esse é o homem natural. Então ele não vai entender as coisas do espiritual. O homem natural não vai entender por que o servo de Deus ele entrega o dízimo. Ele não vai entender por que a gente oferta. Porque a gente tem zelo pela casa de Deus, porque às vezes a gente tira do nosso para investir na casa de Deus. Ele não entende isso, porque ele só vai entender quem é espiritual, irmãos. É o carnal, já vou chegar lá. É o carnal. Isso. Tá, esse é o carnal, tá, irmão? O carnal, irmão, ele vai dizer no versículo tão natural, irmão, aquele que ainda não foi alcançado, aquele que não crente, aquele que ainda não conheceu o Espírito Santo. E o carnal ele vai dizer, explica, ele vai dizer, como diz o homem, espia o que ele vai dizer aqui, no versículo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, olha, mas sim como carnais, como a criança em Cristo. Quem é o carnal? É o crente menino, aquele que está na igreja e insiste em não crescer. Paulo vai dizer que pelo tempo que ele estava, já era para ele ser mestre, mas ainda ele era criança. Em vez de comer um alimento mais substancial, ainda precisa de quê? De leite, tá? É aquela pessoa, irmãos, que já aceitou Jesus, tá? Já está na igreja, porque ele vai dizer, estou falando agora, eu falei do natural, estou falando agora de vocês, tá? Que eu queria falar como espiritual, mas não dá para falar a vocês
como espiritual, porque vocês são meninos, sabe? O crente menino, aquele crente que se o pastor não for todo mês, toda semana na casa dele, ele vai para outro lugar, se desvia. Aquele que o pastor não pode chamar atenção, que ele dobra o berço, eu vou para outra igreja, porque o pastor não chamou atenção. É o crente menino. O crente que fala mal do outro irmão. Aquele crente que não, eu vou dizer, irmão, muita gente vai ficar bravo, chateada, mas é a palavra, irmão. Aquele que não oferta, aquele que não dizima, irmão, ele precisa crescer, irmão. Porque, olha, irmão, o ato de dizimar é um ato de fé, irmão. Tá? E só tem fé quem é maduro espiritual. Tá, irmãos? Ofertar também é um ato de fé. Dispensar, servir a Deus com seus bens, irmão, é um ato de fé, irmãos. Não é se você não tem fé, irmão, fique quieto, irmão. Mas também não fale daquele que tem fé. Tá, irmão? Isso, irmãos, então, isso só vai entender quem é espiritual, tá? Então, quem é espiritual entende isso, tá, irmãos? Eu sempre falo isso para vocês aqui, eu já falei, vou repetir de novo para quem está me assistindo ouvir, tá? Nós éramos uma família de 10 irmãos, mas meu pai e minha mãe eram 12. Meu pai ganhava um salário mínimo. E tinha pessoas que ficavam admirados e perguntavam como era que ele conseguia manter toda aquela família, ganhando um salário mínimo, e ele, tendo uma família muito menor, não conseguia manter como o meu pai mantinha e ganhando muito mais. Eu já falei para vocês que eu não sei o que acontecia, mas eu sei que a gente nunca passou um dia de fome. Nunca passamos um dia de fome e nunca nos faltou o calçado e o vestido. E o pai, a primeira coisa que ele falou, não tinha, não adiantava, mano. Pegou o salário dele, a primeira coisa que ele fazia, está aqui. Antes dele tirar R$1 para pagar alguma coisa, ele não tirava sem antes primeiro ele separar o dízimo. Irmãos, por isso que eu falo, irmão, dízimo é fé, para quem tem fé, irmão. É colaborar para quem tem fé. E também outra coisa, irmão, tem que ser por amor. Ah, irmão, se não for por amor também, irmão, Deus não se agrada. A Bíblia diz que a oferta não é por constrangimento, porque Deus, ele, né, ama quem dá com alegria, irmãos. Então eu não posso impor, eu não posso chegar aqui e dizer, você tem que, não, irmão, não, você não tem, você tem, Deus lhe deu, você como gratidão, tá? Você faz por gratidão, tá, irmãos? Então, não é por imposição, tá? Então, esse não é, já estou gambando, isso não é, a ideia do estudo aqui, tá? Mas a gente chegou, já vamos voltar para cá, tá, irmão? Então, o crente natural, aquele que não é alcançado, o crente carnal, aquele que está na igreja, mas insiste em ser crente menino, tá? A gente não tem, né, irmão, assim, crente carnal, né, no meio de nós, não. Não, irmão, a gente não tem no meio da igreja de Deus, não tem crente carnal, né? Graças a Deus, tá, irmão? Então que Deus possa continuar assim, tá, irmãos? Né, irmãos? Porque eu sempre digo, irmão, é sempre bom a gente dar trabalho para o crente, principalmente para esse carnal, porque quando o crente não trabalha, ele dá trabalho. Então, irmão, é bom a gente dar trabalho para ele. Irmão, tá? Então é bom, sabe, irmão? A gente, sim, irmão, a gente tem que chegar lá com aquele irmão, tá? Que fala mal do irmão, que fala mal do trabalho, vamos botar ele fazer, né? É assim que a gente faz, tá? O crente carnal a gente vai com um jeitinho, que uma hora dá crente, tá, irmão? Uma hora o Espírito Santo vai lá e dá crente, tá? Irmão, e a gente vai com um jeitinho, com amor, tá? Como a Bíblia diz, que aquele que exorte tem que exortar. Já pensou, aquele que tem que exortar com longanimidade, irmão? A gente tem que exercer, irmão. A gente tem que exercer, irmão, a paciência, para a gente lidar com o crente carnal, tá? Porque tem hora que dá vontade de a gente ir lá e puxar a orelha, mas às vezes a gente tem que ir lá e dar um abraço, e vai com paciência, tá? Como diz o irmão aí fora, uma hora da crente, tá, irmão?
Sim, irmãos, tá? A gente é para... A Bíblia diz que os fortes têm que fazer o quê? Suportar os fracos, né, irmão? Aquele que está orando, suporte aquele que não ora. Ajude aquele que não ora. Aquele que ganhou entendimento, ajude aquele irmão que não está. É assim, irmão. É assim que a gente vai para o céu, irmão. É um ajudando o outro. É quando o irmão, a gente vê, quando o irmão está querendo ir para a Bíblia, a gente vai lá e agarra, abraça, irmão, vem para cá. Porque tem irmão, como diz o amigo meu, quando vê alguém no abismo, ele pula de 2 pés no peito, para o outro cair de uma vez lá para dentro, irmão. Não é assim, irmão. A gente tem que ir lá e chegar. É assim que a gente vai para o céu, irmão. É juntos que nós vamos para o céu. Nós somos um corpo só, tá, irmãos? Existe só uma porta, existe só um caminho, existe só um Deus. Isso é que se a gente quer ir para o céu, a gente tem que ir unidos, tá, irmãos? Tá, irmãos? Vamos seguindo, tá, irmãos? Já falamos do crente carnal, do crente espiritual. Vou encerrar do crente natural, do crente carnal, do espiritual, aquele crente amadurecido, tá, irmão? Que já chegou na maturidade cristã, aquele crente, tá, irmãos, que desenvolveu nele o fruto do Espírito Santo, tá? É um irmão que ele é um ajudador na obra de Deus, tá? É um irmão que tem o amor de Deus no seu coração, tá, irmão? É aquele irmão que chega no horário do culto, é aquele irmão que não reclama porque o culto está demorando, sabe, irmão? É aquele irmão que chega na casa de Deus e fala que não vou me apressar de sair da presença de Deus. Então, irmãos, é assim, irmão, tá? Tá, irmão? Que é o crente espiritual, irmão, tá, irmão? Ok, irmãos? Amém, irmão. Vamos para frente, tá, irmão? Essas são só algumas das características, tá, irmão? Tem outras características, tá, irmão? Só colocando algumas aqui, para os irmãos entender, tá? Para os irmãos começar a desenvolver a espiritualidade, tá, irmão? Tá? Ser longânimo, vai lá, lê lá com os dons, as características do fruto do Espírito Santo. Irmão, desenvolva o fruto do Espírito Santo, que você vai ser um crente a nota 10. Tá? Desenvolva na sua vida, tá, irmão? O fruto do Espírito Santo, que você vai ser um crente nota 10. Tá, irmão? Agora eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade, irmãos, dos dispenseiros de Deus, tá? Aquele que põe a mão na arada, aquele que vai para a liderança, tá? Primeira coisa, ele vai usar a palavra dispenseiro. Sabe o que é isso, irmão? Dispenseiro, eu não sei, os irmãos sabiam disso, que nas casas antes tinha dispensa, né? Tem uma dispensa onde guarda o alimento. Tem dispenseiro, aquele que tem acesso à dispensa. Vai lá na dispensa, tira o alimento e traz para casa, traz para a igreja. Então nós somos dispenseiros. De onde nós vamos tirar o alimento para a igreja? Da dispensa de quem? De Deus. De onde é a dispensa de Deus? Então, de onde eu tenho que trazer o alimento para a igreja? Da palavra, irmãos. Eu sou dispenseiro, eu tenho acesso à palavra de Deus, então eu tenho que ir lá e trazer o alimento. Isso é dispenseiro, tá? Eu tenho acesso. Deus, irmão, embora a nossa insignificância, irmão, Ele resolveu nos dar acesso. E quando a gente ganha esse acesso, se ganha responsabilidades, irmãos. Tá? Eu, como pastor da igreja, eu tenho responsabilidade de ensinar o que a palavra diz. Tá? Eu não posso ir além do que foi escrito. Paulo está dizendo. Eu creio que eu escrevi, eu marquei esse texto aqui, irmão. Ele vai dizer que nós não temos que ir além. Tá, irmão? Nós temos que ir além. Tá? Vamos pregar o que a palavra diz, irmãos. Não preciso fazer firula aqui. Tá? É só pregar, irmãos, o que a palavra está dizendo, irmãos. Tá? Eu aconselho vocês a buscarem essa revista. Ainda tem para vender. Tá? Quem puder, compre lá, tá, irmãos? E dê uma vasculhada, tá? Dê uma lida nessa revista. Eu lendo hoje e achei muito, tá? Conhecimentos profundos. Infelizmente o tempo é pouco, tá, irmãos? Isso, envia lá, ele tem PDF, vai lá, irmão, dê uma lida, irmão, tá?
Sim. 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 Todos. Todos nós somos dispenseiros. Sim. Sim, irmão. Sim, irmãos, tá? Nós temos que, dispenseiro aqui, eu estou falando só questão de responsabilidade, mas todos nós, irmãos, tá? Somos dispenseiros. Quando alguém precisar de uma palavra, a gente tem que estar lá para dar essa palavra. Quando alguém precisar de um alento, irmãos, foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, Isaías 61, e anunciar o ano aceitável. Olha, o Senhor me ungiu, leia lá, Salmo 61, você vai entender qual é, para que Deus te chamou, tá, irmãos? Então, o que a irmã falou é verdade, abarca todo mundo nesse sentido, e para tudo, tá, irmãos? A gente tem que ser, e não passar isso, não compartilhar, tá, irmãos? A gente tem que compartilhar, a gente tem para compartilhar, tá? E quanto mais entenda uma coisa, quanto mais você compartilha, mais você tem, irmãos, de Deus. Quanto mais você dá para alguém, mais Deus lhe dá, irmãos, tá, irmão? Você tem que ser o propagador do reino de Deus, tá, irmãos? Então ele vai dizer isso, vai dizer dispenseiros, tá? Ele vai chamar de ministro, tá, irmãos? O autor aqui da revista vai dizer que no original a palavra ministro de Deus, essa palavra ministro era relacionada ao escravo, aquele que estava submisso, tá, irmãos? Depois ganhou outras conotações, mas a ideia que Paulo está dizendo é que o ministro, no sentido de pegar a ideia de lá, de estar sob o controle de alguém, estar sob, tá, o comando de alguém, que o ministro, ele é encarregado de não deixar o barco afundar e nem parar. Você já assistiu aquele filme, né? Que tem aqueles antigos que lá dentro tinha aqueles remadores lá que ficavam no mar. Diz que era aplicado a priori a essas pessoas. A função deles era não fazer o barco parar e não deixar o barco afundar. E como ministro de Deus, nós não temos que deixar a obra de Deus parar, nós não temos que parar e nem deixar o barco afundar, irmãos. Irmão, nós temos que estar apto, irmão, a corrigir, irmãos. Nós não temos que ter medo de falar a verdade. Nós, como ministros de Deus, não temos que ter medo de confrontar o pecado, porque a palavra da cruz, ela veio para confrontar o pecado, irmãos. Não tenho que ter medo de falar, irmãos, quando uma coisa estiver desandando. Eu tenho que chegar e falar a verdade, para que exortar, irmão, é fazer a pessoa voltar a praticar aquilo que antes ele fazia e deixou de fazer, irmão. Exortação, embora muitos pensem que exortação é esculhambar, não, irmão. É fazer você voltar a praticar aquilo que você estava fazendo e deixou de fazer, tá, irmãos? Então, o ministro de Deus tem que estar isso, irmão. Além disso, o termo ministro também tem uma conotação de quem é encarregado de trazer o sustento espiritual para a casa, ou seja, para a igreja. Tá, irmãos? Então, a responsabilidade, você perceba que a responsabilidade de um pastor, ela vai além de apenas o administrativo, apenas de manusear a questão financeira, vai além disso. A principal função do pastor
é o alimento espiritual. Tá, irmãos? A principal função, trazer alimento como ministro de Deus, tá, irmão? E ele vai dizer, Paulo vai dizer no 4, irmãos, ele vai dizer o seguinte, interessante. Ora, além disso, ele vai dizer aqui no 1, né? Importa que considere como ministro de Cristo, dispenseiro do ministério de Deus. Tá, ministro e dispenseiro, já falei duas coisas que estão relacionadas de acordo com o autor. Tá, irmãos? Ele vai dizer, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles se encontre fiel. A qualidade do dispenseiro, do ministro de Deus, é a fidelidade, irmão. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra. Vamos aplicar aí, irmãos, tá? Há muitas coisas, tá, irmãos? Ele vai usar muitos termos, tá? A ponto, como o irmão falou, até ironizar o povo de Corinto, vai dizer, será que vocês já estão reinando, né? E a gente ainda não, será que... ele vai usar alguns termos aqui, que está no 4, a partir do 10. Ele vai dizer assim, olha, irmão, nós somos loucos, não é antes um pouco, tá? A partir do 6, eu vou ler a partir do 8 aqui, olha. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar-se em nós, sim, tomara reinar-se, para que também nós viéssemos a reinar convosco, tá, irmãos? O povo já estava, digamos assim, satisfeito com o que eles tinham alcançado, irmãos, tá? Até se soberbeceram a ponto, tá, irmãos? Eu até preguei no domingo sobre isso, nessa carta, da ponto deles aceitarem fazer concessões de algumas coisas, tá, irmãos? Então, Paulo vai dizer, Paulo, depois você lê, a partir do 10, você vai ver que ele vai dizer, será que nós somos loucos, tá, de Cristo, e vós sábios em Cristo? Será se nós somos fracos e vós fortes? Será se vocês são nobres e a gente desprezível? O que está acontecendo? Será que vocês, né, embora, irmãos, a honra não tem que ser do vaso, mas sim da essência dele, irmãos, nós temos que honrar os ministros de Deus, irmãos. Nós temos que honrar aqueles ministros de Deus, irmãos, tá? Sim. Isso. Tá isso, tá, irmãos? A gente tem que orar. Orar. Aí eu disse que nós não temos que perder tempo com essas discussões que não levam a nada, irmãos. Não pode perder tempo, tá, irmãos? A gente tem que pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, ó, a palavra de Deus diz isso e isso. Amém, irmãos, tá? Isso. Sim, irmãos, tá? Sempre foi assim, tá, irmãos? Temos que pregar a parábola do semeador, semeia a palavra, tá? O coração que for bom, sim, tá, irmãos? Então, oposição sempre vai existir, irmão. Porque o mundo sempre vai fazer oposição às coisas de Deus, sempre vai existir, irmãos, tá? Aí nós temos que confrontar, mas confrontar com a palavra, tá? Não chegar lá, aí a via de fatos, essa é a discussão, não. Nós temos que pregar a verdade, orar, irmãos, dizer, Deus, Tu que está no controle, esse mundo é Teu, tá? É Deus que está no comando, tá, irmãos? Nós temos que confrontar o pecado, temos que confrontar o erro, sim, irmão, mas na palavra, usando a palavra de Deus, tá, irmãos? Então, foi isso que eu tinha marcado aqui, tá, irmãos? Ele vai pedir
que eles sejam imitadores dele. Paulo repete mais de uma vez isso, tá? É interessante que ele fecha o texto no versículo 4. Ele vai dizer assim: que preferis? Ireis a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, vai dizer, vocês escolham aí. Eu estou mandando essa carta, tá? Escutem e resolvam esse problema aí, tá? Não eu posso ir pessoalmente lá, mas aí vocês vão escolher como eu vou lá, tá? Se eu vou com vara ou vou com amor e mansidão, né? Se ele vai com uma coisa mais enérgica, ou ia chegar lá com todo o amor, né? E exortá-los, tá? Então é interessante que ele fala isso, irmão. Tem situações, irmãos, que chegou ao ponto que nós temos que tomar uma medida mais enérgica, tá, irmão? Mas é preferível, irmão, que o crente aprenda por amor, né? Não é preferível que você aprenda por amor, tá? Que você aprenda com toda a mansidão, com todo o amor, que não seja preciso, né? Eu, pastor, né? Mas não, irmão, aprenda, irmão, volte. Deus está te ensinando, tá, irmão? Deus está falando no teu coração com todo amor, tá, irmãos? Tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? Então, eu passo aqui a responsabilidade, como eu tinha falado, eu vou usar os diáconos, tá, irmãos? Da casa de Deus que fazem parte da EBD, tá? Os diáconos que fazem parte da EBD e que dão essa lição, a irmã Célio, a irmã Socorro Matos, tá? Nós vamos dividir aqui, tá, irmãos? E também tem um Luan que dá também, tá, irmão? Então, eu vou passar e vocês decidem qual dos dois dão esse, a outra quinta-feira, tá? Depois a gente decide no final do culto, aí eu passo a lição, tá? Vocês ficam com a lição, tá? E a gente na outra quinta-feira vai prosseguir, tá, irmão? Eu dou 3 lições para cada um, tá? Para dar só um painel geral para a gente chegar junto com o povo, já que já está na 8ª lição, tá, irmão? Da EBD, tá, irmão? Para a gente dar uma opinião geral do que a gente perdeu lá atrás, tá? Na próxima trimestre nós vamos estar aqui já com a revista de Atos, tá, irmão? Já é Atos, né? É Atos, vamos estar aqui, tá, irmão? Até os confins da terra, é isso? Então já vamos estar aqui, tá, irmão? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos encerrar, quero que o irmão fique de pé.